No final, aproximando-se dos lábios, queria beijar, mas naquele momento, Isabela bateu na mesa e gritou. Como Lucas poderia fazer algo tão indecente com a professora? Lucas respondeu que ela realmente não iria embora. Alguns momentos depois, Lucas saiu ao ar livre, sob a noite estrelada. E pensou que, se um semideus governasse agora, considerando que eles eram uma desgraça para ele pensou que rastros e lembranças deles desapareceriam completamente. Mesmo após 4.000 anos, Lucas Kassajin, Shuei e Iris, as informações sobre todos eles, o que aconteceu, permaneceria inalterado. Talvez até agora haja quem lutando em nome dos 4 listados. Depois disso, Isabela, envergonhada, se aproximou de Lucas. Então, o herói se voltou para ela e quis perguntar algo. Lucas perguntou quem é o mais forte da academia agora. A qual é Bela, com uma lágrima no rosto, disse que Lucas era como um jardineiro. Lucas levantou o dedo em resposta e disse que não importava. E perguntou quem era o mais forte entre todos, contando os cadetes e professores. Isabela, Shiley, ele ainda não respondeu disseram uma de suas perguntas. Lucas disse que se contasse a ela, ele também responderia. Isabela ficou encantada e perguntou em voz alta se era verdade. Lucas ficou surpreso ao ver que estava muito feliz. Isabela disse que entre os alunos, o mais forte é Pierre Dun. Entre os professores, são os professores Dio Pausman e Adele. Ainda assim, o mais forte é essa, Abelha. O diretor da Academia West Road, Sirius Trisna G. Então se aproximou deles e declarou que Sirius é um mago com 6 estrelas, quem todos no reino chamam de Gelo Eterno. Lucas ficou surpreso e perguntou sobre as 6 estrelas. Então, Jean disse que dizem que magos podem alcançar até 9 estrelas. Mas o último a alcançar esse nível viveu há cerca de 3.000 anos, e há suposições sobre a veracidade disso. Ou, então, não. 8 estrelas são consideradas o limite para um mago. Mesmo magos com 8 estrelas são menos de dezembro, ao redor do mundo. 9 estrelas podem ser apenas uma lenda. Lucas virou a cabeça para a academia e perguntou se a magia que protege a academia foi também criado pelo diretor ou não. Ele respondeu que não tinha certeza. Mas, provavelmente sim. Então, Lucas percebeu que não parecia ter 6 estrelas e que há algo impuro aqui. Séria é o nome de uma atriz. Talvez ela saiba algo e decidiu encontrá-la. Lucas virou-se para Isabel. Então, decidiu não contar a ela ainda. Porque ainda ele não sabe como estão as coisas com o semideus. E ele não pode arrastar uma pessoa ignorante para tudo isso. Dependendo da situação, pode ter que lutar com o diretor da academia. Depois, Lucas disse que ele aparentemente precisava subir de nível para 7 estrelas. Isabel ficou chocada e gritou. Sobre 7 estrelas, o professor Jean riu e disse que seriam pelo menos 10. Ou até em 20 anos. Luke observou que, se esforçar muito, você pode terminá-lo nas férias. Isabela e Ian ficaram chocados. Então, o professor riu disso e declarou seus desejos podem um dia se tornar realidade. Como dizem, sonhar não faz mal. Neste momento, Lucas olhou para Ian e ela piscou em resposta. Lucas então se aproximou do professor e declarou que ele não só tinha grandes sonhos, mas também seu amor. Ele perguntou se ela queria verificar. Ao mesmo tempo, Lucas abraçou o abdômen inferior de Ian. O professor quer concordar com isso. Então ele lembra que ainda é estudante. Isabela interrompeu-os novamente e lhes alertou para terem cuidado.
porque ela poderia contar para a tia tudo o que estavam fazendo aqui com a professora frustrada. Lucas virou-se e disse que não gostava dos pequenos, a qual Bella perguntou irritada sobre os pequenos. Ian então repetiu o que Lucas havia dito. Ival, Bella perguntou alto ao professor Ian o que ele quis dizer. Ao que ele respondeu: nada. Lucas refletiu sobre não se apressar, porque precisava fazer o que pudesse assumir agora mesmo. Ele olhou para a lua com o pensamento de que este era o caminho mais seguro. 2 semanas depois, David chegou à academia e começou a gritar. Procurar por Frey e como ele se atreve a encontrá-lo. Porque ele não sabe o que Lucas fez. Mas ele não pode perder para uma mediocridade como ele. Depois disso, ele declarou que o mataria. Todos os alunos ficaram chocados com isso. Lucas sentou e leu um livro, sem prestar atenção. David gritando para Frey. Declarou que não escaparia impune. Então, faria o arrepender. Que ele nasceu neste mundo. David, ele iria chamar todos os rapazes para lidar com Frey. A qual Lucas conjurou um míssil mágico e atirou em David. David voou alguns metros para longe e caiu no chão com o nariz quebrado. A voz declarou para idealmente. Alçou o tabique de seu nariz caído. Cadete Davi voltou para casa. Na aula, um aluno perguntou sobre a ponte do nariz. O professor Kevin observou, para erguer perfeitamente, o tabique nasal. Lucas caminhava pela academia. Achou que era uma bobagem. Não que esperasse muito desses garotos. Mas eles devem ter, pelo menos, algum nível. É uma instituição prestigiosa ou não? A Elite Academia West Road. Então pensei que era um problema. Porque, para se acostumar a usar mana e frases, você precisa lutar mais. Corpo. Depois disso, ouviu-se a voz de um homem atrás de Lucas. Quem o parou e perguntou se ele era o homem. Quem transformou David em um trapo e pediu que ele saísse. Lucas não entendeu o que aconteceria. Esse cara era o estudante de 4º ano, Alex. No sonho, Alex perguntou se ele era bom em mágica. Alex e Lucas entraram em um prédio abandonado. Havia muitas pessoas. O sonhador se apresentou a Lucas e se autodenominou um filho respeitado, disse que pessoas como Lucas simplesmente o irritam. E o que ele fez com o irmão David? Sobre quem Alex, seu respeitado filho, se preocupa muito. Depois disso, ele disse que eles estavam falando com ele, uma perna e nariz quebrados. E como Lucas vai responder a isso? Lucas perguntou se ele o assustava agora ou não. Alex levantou a mão e disse: como Lucas se atreve a falar com Soul? Falar de igual para igual. Lucas pensou que eram pequenos. Alex perguntou a Lucas: e se ele derrotasse David? E imaginou-se onipotente. E declarou que Alex, o homem que participou da última competição de mágica, subiu para um 16avos, o que significa que hoje será o funeral de Lucas. Neste ponto, Lucas simplesmente começou a bocejar. Dá cansaço nas palavras dele. O herói declarou que Alex levara um pobre recém-chegado para esta multidão. E agora está exibindo para ele. Alex disse que ele não deveria ter medo. Eles apenas assistem. Sonhando, observou que não precisaria de multidão para lidar com o verme patético. Ao Lucas, o herói conjurou um míssil mágico e o atirou em Alex. Alex voou alguns metros para longe e derrubou 3 alunos. Outros gritaram para Lucas que ele, como um covarde, ousou acertá-lo enquanto falava. Porque não se pode atacar quando alguém está falando. Lucas pediu desculpas a eles, se transformando. E disse, de repente, sentiu-se estranho com o que estava fazendo aqui, com os pequenos como eles.
Os alunos ficaram chocados ao ver Lucas chamando-os de pequenos. Eles disseram: "Fale alto, mas não fale." Então, um dos rapazes se apresentou, o filho mais velho de Gilad, família Galcrex. O segundo chamou-se o segundo filho da família Penelak Frix. E Lucas se chamou um míssil mágico e atirou nas pessoas. Os outros gritaram para pegá-lo. Lucas também atirou um míssil mágico neles. Lucas gritava várias vezes que ele era um míssil mágico. Depois que o herói venceu todos, ele se sentou sobre o corpo de um dos caras e pensou que eram pequenos, apenas fraquezas por essa taxa. Ele baixaria ao nível deles. Depois de algum tempo, Lucas voltou à academia e desmaiou, dormindo na mesa, dizendo em pensamento que todos eram fracos e fracos. Enquanto Lucas dormia, Isabela foi até ele e perguntou: "O que ele fez todo esse tempo?" Ao que o herói adormecido respondeu que era ela novamente. Isabela disse que Lucas sabia disso, devido ao uso frequente de seu míssil mágico. Outros alunos chamavam o herói de míssil da morte. Lucas ficou embaraçado com isso e começou a gritar o que fazer, porque ele não tinha como usar algo mais forte. Isabela olhava para Lucas com olhos sinceros. Se sentiu embaraçada e pensou em voz alta: "Ele era tão fofo." Então, o herói perguntou o motivo da visita. A garota respondeu que fez como Lucas disse. Isabela disse que conhecia a eficácia do sangue de Troll, era eficaz em selar, mas misturando em uma proporção de 7:3 com água mágica. O resultado seria simplesmente incrível. Lucas lembrou do que ela falava e declarou que, se algo, o sangue de um meio Troll seria ainda melhor, porque a energia deles é misturada de um jeito especial. Isabela disse que o resultado foi simplesmente incrível e perguntou o que Lucas iria ensiná-la dessa vez. Lucas levantou e olhou pensativo para a garota. Então perguntou desde quando ele começou a ensiná-la. Apesar de ser bastante capaz, se bem treinada, ela consegue atingir até mesmo as estrelas. Lucas virou-se para Isabela. Ele declarou que contaria sobre a batalha. A garota ficou feliz com isso. Antes que ela pudesse terminar de falar, Lucas a interrompeu e disse que durante as férias ele iria treinar e, se ela o seguisse, ela poderia ver por si mesma a batalha que ela tanto queria conhecer. Mas este é um perigoso caminho. Isso poderia custar-lhe a vida. Então, se ela não tem certeza, é melhor dizer. Logo depois disso, Isabela interrompeu o herói e declarou que iria com ele e pediu para ir com ele ao treinamento. Isabela, com uma enorme mochila nas costas. Ela parecia muito cansada e triste. O personagem principal, com pouca bagagem, ele levantou as sobrancelhas e estreitou os olhos com desconfiança ao ver a enorme mochila de Isabela. Quando Frei apontou para uma grande mochila e perguntou se a Isabela ia fazer uma caminhada, ela gritou. Verdadeiramente, as meninas precisavam de muitas coisas, e o personagem principal não entenderia isso. Isabela enrubesceu e seus olhos brilharam. E ela perguntou para onde Frei iria. O personagem principal fechou os olhos, arranhou a cabeça e disse que precisava pensar. Quando Frei disse que iria para as montanhas da Espanha, Isabela gritou em choque. A garota disse que o lugar é perigoso. Chamam-no de paraíso de monstros. O personagem principal, confirmando isso, perguntou se Isabela sabia como chegar lá. E a garota jogou a mochila no chão, dizendo essa frase. Aparece constantemente, tentando surpreendê-la. Isabela desdobrou um grande mapa. Ela, com as bochechas coradas e a boca aberta, olhou com Frei. Ao olhar o desenho, Isabela disse que
mesmo usando o teletransporte de Spanola. A jornada demoraria cerca de um quarto de dia. Além disso, a garota ouviu que, no caminho, haveria também um grande número de terríveis monstros. Quando o personagem principal perguntou se Isabela estava assustada, ela colocou a mochila nos ombros e disse a Frei para não subestimar. Isabela olhou para o personagem principal e disse que ela nunca esperou que a jornada com Rômulo fosse ser e seguro. Frei ficou em silêncio, franzindo os lábios ofendido. Então o personagem principal, ele pediu a Isabela sobre o teletransporte, a garota explicou. Isso é algo com o qual você pode se mover longas distâncias. Quando Frei colocou as mãos nos bolsos e pensativamente disse que melhorou, porque há 4.000 anos não era assim. Isabela virou-se imediatamente, com expressão de entusiasmo no rosto. O personagem principal ignorou a surpresa de Isabela. Refletiu que a magia ainda era a mesma. Mas a indústria evoluiu muito, e era óbvio que havia uma razão para isso. Os alunos eram tão fracos. Frei olhou para os pássaros voando no céu. Chegou a criar um teletransporte era uma ideia muito tentadora. E o mundo moderno era muito conveniente. Isabela, as bochechas coradas, disse que a desvantagem do teletransportador. O custo elevado era o maior inconveniente. Quando Frei se surpreendeu que o teletransporte não fosse gratuito, Isabela disse que era óbvio. E o protagonista perguntou quanto custava. Isabela respondeu que, devido à longa distância, eles precisariam de cerca de 10 moedas de ouro. E Frei abriu a boca, ele arregalou os olhos e ergueu as sobrancelhas cinzas, chocados. Isabela, confusa, olhou para o personagem principal, quem se afastou e começou a revirar suas costas. Frei horrorizou-se ao descobrir que só tinha uma moeda de ouro. E não compreendeu por que o aristocrata e seu corpo ele estava localizado e não tinha nada. De repente, o personagem principal abriu seus olhos brilhantes, porque entendeu que Isabela era aristocrata também. Isso quer dizer que ela deve ter muito dinheiro. Isabela, observando o comportamento estranho, indagou se ele se sentia mal. De repente, o personagem principal fez um coração com as mãos, correu até Isabela, pegou sua mão e, com um largo sorriso, perguntou quanto dinheiro ela tinha. E a garota estremeceu, sem entender o que estava acontecendo. Isabela respondeu que não os levou. A moeda com ela. E o personagem principal franziu a testa, chocada. Ela começou a suar. Isabela colocou os punhos na cintura, fechou os olhos e explicou que uma vida rica deixa as pessoas preguiçosas. E perguntou se ela precisava de dinheiro para viajar, para acompanhar o personagem principal. Frei, apontando para o lado com o dedo, gritou para Isabela ir para casa e não voltar sem dinheiro. E a garota recusou, afirmando que a jornada começa ganhando dinheiro para viajar. O equilíbrio protagonista. Ela gritou estrondosamente. Isabela estava falando essa besteira? Apesar de ter trazido tantas coisas, Isabela gritou que era diferente. Porque as meninas precisavam de muitas coisas. Frei desabou, com cara sombria. Chegaram à conclusão. Eles provavelmente encontrariam algo ao chegarem à capital. O personagem principal pediu a Isabela se ela já havia trabalhado. E a garota respondeu que nunca havia feito. Muitas pessoas se reuniram em um pequeno porto, onde havia um navio de madeira. Bela e Freia passaram por ali no escuro. Homens musculosos, com cigarros na boca e sacolas rasgadas nas mãos. De repente, a garota e o personagem principal congelaram ao mesmo tempo, com expressão de choque nos rostos, ao verem algo à distância. Esta reação foi causada por um gigante,
navio de madeira com grandes velas brancas. Freia, chocada, perguntou se era tudo de graça. Isabela admirava o navio. Respondeu que era gratuito. Para os alunos da academia, o personagem principal, olhando para o fofo, apenas de jovens. Entendeu por que havia tantos cadetes aqui? Quando a garota e o personagem principal, ao final da fila, Phrase emocionada com a comida deliciosa. E Isabela disse que ela ouviu a comida neste navio é simplesmente deliciosa. O personagem principal arqueou as sobrancelhas e ruborizou-se de prazer, dizendo que até dizer a palavra carnes fez sua boca salivar e adorava a academia deles. O quê? Um homem de cabelo preto, com um papel na mão, colocou a palma na frente e anunciou que não havia mais vagas. Frei quase caiu de surpresa e gritou alto. O homem disse, indiferente, ele precisava esperar 4 dias para a próxima nave. O protagonista, chocado com a notícia, caiu ao chão com lágrimas nos olhos. E sua boca abriu-se, e a Isabela, alarmada, pegou o Frei. O homem propôs protesto à garota e ao personagem principal. E agora? É Bela. E a frase ficou em frente a um pequeno navio. Aquele parecia um pouco velho. Ninguém disse Bela. Nenhum dos dois ficou entusiasmado com o que lhes ofereceram. Alternativamente, olhando para o pequeno navio, o personagem principal disse que não era ruim. Mas se olharmos para as luxuosas embarcações ao lado, tudo muda. O homem de cabelo preto fechou os olhos e disse, apesar de o navio estar a velejar para Geotimbol, chegariam a Kossumpone em 5 dias. Claro, tudo isso seria gratuito. Confuso, Frei coçou a cabeça e agradeceu ao homem, apesar de não parecer impressionado com a oferta. Na sala, 3 homens, quem parecia piratas, estava sentado em uma mesa. Havia xícaras e comida. Um homem de cabelo azul com brincos de ouro no ouvido e uma cicatriz vermelha no rosto. Ele estreitou os olhos. Informaram o capitão que estavam prontos. O homem grande com o olho totalmente branco arqueou as sobrancelhas e disseram que iriam trabalhar hoje à noite. Um homem com uma borla preta no olho e um dente faltante riu maliciosamente enquanto comia um pedaço de frango. O homem congelou em choque quando o capitão apontou o dedo para ele e perguntou com raiva por que ele havia arrancado o olho. Quando o homem ergueu o punho cerrado e disse com ser de olho sorriso único era sinônimo de pirataria. O capitão chamou seu subordinado de louco, irritado, e gritou que ele não deveria ter arrancado o bom olho. Quando um homem com uma bandana verde e com facas nos ombros riu e perguntou se ainda restava alguém normal entre os sanguinários ladrões. O capitão, pensativo, o homem apontou com o dedo, que tinha um anel com um crânio amarelo. No mapa da área, o capitão informou aos piratas reunidos que, hoje, o alvo do navio era um que ia para Giandambol, e os piratas atacariam quando o navio passou pelas Ilhas Oscal. O homem de um olho riu e disseram que iriam ganhar dinheiro hoje à noite. E perguntou hesitante o nome do navio. O capitão ficou bravo e gritou, com os dentes cerrados. Mandou que o pirata ouvisse atentamente. Se ele não quisesse que arrancassem o olho restante, e então disse que o navio cheio de crianças de famílias ricas chamava-se Cortês. A Bela Frei subiu no navio e começou a inspecioná-lo. Um homem de chapéu preto colocou a mão no peito e saudou o personagem principal e a garota. Ele se apresentou como capitão de um navio chamado Mac Martins. Frei permaneceu em silêncio e Sibela cumprimentou Mac educadamente. A menina olhou para fazendo diversas tarefas no navio e disse que se não fosse por este navio, as mãos deles estariam amarradas por 4 dias. Isabela então perguntou
delicadamente. Se havia alguma razão para uma nave tão magnífica, tinha poucos passageiros. Isabela abriu a boca, chocada, quando o capitão explicou que este navio navega perto das ilhas Oscar, onde os piratas costumam aparecer. A garota temia os piratas. Mas Max sorriu e disse a Isabela que não precisasse se preocupar. O capitão disse embora que este navio seja protegido apenas por 2 navios de guerra, cada um deles é um mago de 4 estrelas. Uma garota de roupas azuis estava no navio, criando correntes mágicas à sua volta. Noutro, havia um homem em armadura com anéis de fogo ao redor. E Mac disse isso não importava o que os piratas fizessem, porque não afetaria Cortécio. A garota, cuja metade inferior do rosto, a menina estava escondida atrás de um tecido azul sério, ergueu as mãos de luvas pretas. Ao seu redor, fogo. Isabela respondeu com um sorriso, sendo que esses magos são mestres. É realmente confiável, e o personagem principal boceja. Tanto que lágrimas surgiram em seus olhos. X disse, sorrindo, se os piratas tivessem juízo, não atacariam um navio protegido por navios de guerra. Atacar um navio guardado por navios de guerra imperiais. De repente, o capitão abriu a boca, surpreso. Ele franziu as sobrancelhas grossas. Ao perceber algo ao lado, Isabela congelou de medo e pavor. Atrás dela, ele parecia calmo e até indiferente. Os marinheiros correram em pânico, gritando com medo de terem visto piratas. No meio do mar, navegaram num gigantesco navio negro, cheio de canhões. Dizem que Mac e Bella assustados igualmente com a visão do navio pirata. Enquanto seu subordinado lhe falou sobre navios de guerra. Isabela ficou imóvel, seus olhos vermelhos arregalados de horror. O personagem principal franziu a testa em concentração. Avaliando a situação, os navios de guerra com os 4 magos de 4 estrelas foram destruídos e afundados do convés do navio pirata. Robbers do mar estavam observando os passageiros e tripulação do navio de Cortécio. Com 5 canhões prontos, o capitão deles, com um mohawk e uma barba grossa, riu loucamente, abrindo a boca largamente, antes de um ataque e roubo. Alguns minutos antes, os piratas, ao avistar Cortestial no horizonte, circundados por navios de guerra, observavam os navios. O subordinado de olho único estava a entrar em pânico. Atrás do capitão, quem estava concentrado com um telescópio, ajustando-se freneticamente ao entusiasmo, e notando o problema com os 2 navios de guerra, enquanto o homem de cabelo azul ficava calmo. Então, o capitão virou-se para o lado, informando o homem panicado com o iPad que tinham alguém para resolver o problema. Nesta ocasião, um mago estava no convés de costas para os piratas, vestido com uma longa túnica preta, de onde se espalhavam correntes mágicas para os lados. E o capitão apresentou. O convidado especial foi apresentado ao subordinado, indicando-o com a mão estendida sob o manto. Era um esqueleto vivo com olhos violeta brilhantes. Quem estava dizendo algo furiosamente, então, em uma língua estranha, fechando os dentes e criando bolas de energia nas mãos. O capitão mandou o subordinado olhar para o convidado, cuidadosamente chamando o esqueleto de um valioso liquidollar. Quem permitiu que os piratas levassem sua parte? O pirata de olho único, atônito, abriu a boca, ouvindo o estranho e assustador discurso do. Lágrimas e gotas de suor frio desciam pelo rosto dele. Numa certa altura, o subordinado sacudiu a mão com medo. Fazendo um som, recuou. Enquanto o capitão cruzava os braços no peito, olhou para ele com satisfação. O pirata, com o mohawk, irritadamente, concluiu que o subordinado agia como uma criança. Olhando para ele com desdém, e o homem com curativo olhou culpado para o chefe.
Riscando a cabeça, o pirata de um olho disse ter ouvido falar de um Lick. Quem não tem medo da morte, mas vendo-o na vida real, verdadeiramente assustador. O homem com a bandagem ergueu as mãos, dizendo que considerava o chefe louco, quando decidiu atacar o navio de Cortesto, sob a proteção de 2 navios militares. Ao que o capitão disse ameaçadoramente: se ele não calasse a boca, ele arrancaria seu olho restante, olhando para o interlocutor com o esparadrapo. Depois dessas palavras, o subordinado ergueu os polegares com um sorriso de aprovação, elogiando e chamando o capitão. Ele assinou o contrato com $1,000. Um pioneiro, ele, satisfeito, fechou os olhos e riu. Enquanto isso, o Lick no convés, ele ergueu as mãos, cercou-se de uma bola de energia. Nele, a mona roxa brilhava. O mago com olhos vermelhos abaixou a mandíbula óssea, agitando o espaço. O mago esqueleto ativou furiosamente a lança de gelo. E, afiado, blocos de gelo que surgiram do portal mágico, aglomerou-se no céu sobre as 3 naves. O feiticeiro da torre mágica, guardando uma dos 2 navios de guerra, congelou em choque enquanto observava a arma de gelo surgir no ar. Os magos de ambas as naus, acompanhando o cortestial, ergueram as cabeças ao céu e perguntaram. E, horror, o que pairava sobre eles. A feiticeira de pele escura ativou rapidamente sua mana azul, querendo atingir a arma de gelo no céu. O mago musculoso, seguindo o exemplo, ele também ativou seu poderoso fogo. Blocos de gelo afiados já começavam a cair, dirigindo-se diretamente para as 3 naves. O mago musculoso, com raiva, gritou e estendeu a palma da mão, concentrando energia para um ataque poderoso. A cúpula protetora, ativada pela feiticeira, começou a mostrar profundos rachaduras azuis claras. Peças de sua barreira mágica começaram a voar. A garota de pele escura erguendo a mão ao céu. E o ar em suas mãos, dispersos em círculos no ar. A mulher chocada assistiu ao ataque de gelo bem-sucedido, com um olho tremendo de horror. Quando os navios foram afundados por blocos de gelo afiados, o capitão gritou de riso, convidando a tripulação para ganhar dinheiro. Os piratas, com gritos furiosos, erguendo as armas, correram para os navios com vontade de pegar ouro. Apenas o capitão pirata e o vestido vermelho estava ocupado com outras coisas, caminhando perto do lado do navio, onde estava o Lick, admirando como ele explodiu habilmente grandes navios de guerra. Voltando-se para o pirata, o dólar esqueleto disse, com um olhar ameaçador: havia uma coisa estranha. Depois disso, o capitão ficou muito confuso, enquanto seus pensamentos estavam cheios de medo do monstro. Desviando o olhar do Lick escondido na roupa, observou as correntes de seu mana roxo e concluiu que havia 3 lanças no céu. O esqueleto recordava claramente. Ele certamente convocou 3 lances de gelo. E o capitão confuso... Observe a figura da capa de trás. Lick Deller olhando para o horizonte, com 2 navios afundados pelo ataque. Furioso, perguntou por que o terceiro, no meio ainda intacto, com as mãos no peito. O capitão tentou sussurrar ao esqueleto que ele o havia advertido previamente. Não tocar no navio sobrevivente. Cobrindo um olho, suando e em pânico, o pirata-chefe informou ao lago que devem tomar os passageiros deste navio como reféns. O alto Lick Deller, cheio de raiva, dirigiu-se ao capitão e lançou-lhe um olhar de olhos vermelhos ardentes. E ele começou a tremer de medo, abaixando os olhos para o chão. O pirata começou a suar de horror e chegou à conclusão de que a cor do esqueleto era muito repugnante, desviando-se novamente do interlocutor assustado. O lago cercado por mana roxa
explicou que atingiu com a intenção de bloquear Cortés, impedindo a fuga da tripulação, adicionando que o poder não era suficiente para afundar o navio, enquanto Delve ficava em silêncio, olhando para as embarcações à frente, enquanto correntes escuras saíam de sua boca aberta, em direções diferentes. O capitão esclareceu ansiosamente o que quis dizer, encolhendo o olho queimado. O esqueleto declarou com confiança que havia algo no navio que ficou intacto em Cortésio. Todos os cadetes estavam em pânico, correndo caoticamente no convés, enquanto o capitão Mac tentava acalmar os cadetes, pedindo-lhes que seguissem as instruções do marinheiro. Enquanto a atmosfera de horror se abatia sobre o navio, e todos se afligiam tentando salvar suas vidas. Um jovem estava sentado em uma grande cadeira de madeira com a cabeça baixa. O loiro de capuz, quem tinha o rosto oculto na sombra, gritou alto, a boca dele se abrindo amplamente, frenético, e Isabela ficou no meio do convés, completamente atônitos. Mas não estamos nem um pouco sujeitos ao pânico geral. A garota de cabelo avermelhado, ela ampliou os olhos e abriu a boca. E surpreendido, falando com pausas longas, que os navios de guerra haviam sido destruídos. Frei fez um à parte, olhando para Isabela, com os olhos fechados. O homem de cabelo longo, calmamente, acariciou a cabeça da parceira. Calmamente, pedindo-lhe que não se preocupasse, porque eram apenas piratas. E ela congelou de constrangimento, quando Frei, observando a superfície da água, disse que estava mais preocupado com outra coisa. A garota não ouviu, chocada com a afirmação de que só havia piratas. Ao lado deles, vendo 2 navios de guerra esmagados por lances de gelo, Frei informou que deveria ter um terceiro, para cair em seu navio, mas desapareceu pelo caminho. Isabela, olhando chocada para a água, com navios afundados. Surpreendida, perguntou se o parceiro realmente able to eliminar a ameaça. Qual ele respondeu negativamente. Frei torceu o rosto e pensou. Sem dizer mais nada, ele relembrou como ele sentia a onda de mana se aproximar, mas não conseguiu impedir. O personagem principal concluiu que, com esse olhar para o semideus, a mente dele ficou em branco por um instante, percebendo que ainda estava o aglomerado dessas memórias, ao ser trancado no abismo por 4.000 anos. Com um olhar sombrio, mergulhando em suas lembranças, Frei suou copiosamente, enquanto sua mão tremeu convulsivamente, com medo ao sentir o lesmano. Frei tentou se acalmar. A criatura não era um demigode, mas apenas o imitava. Ele apertou o punho para conter os tremores e concluiu que sentiu o mana dos mortos-vivos. Momento, Isabela ergueu as mãos, confusa, indagando quem parou a lança do terceiro olho. Se não fosse o parceiro dela, e o homem começou a pensar. Frei, com cabelo grisalho longo, colocou a mão no rosto, cobrindo a boca com ele e fechando um olho. Ele destacou uma pessoa de todo o convés, sentado sozinho em uma caixa, sem medo, e declarou que precisava, sem dúvida, deve se familiarizar com o defensor do navio. De repente, ouviram-se tiros de canhão. Uma concha voou do navio pirata para o Cortésio. Com um relâmpago, os cadetes no convés, vestidos de uniformes azul e branco, gritaram com medo devido ao ataque. Os piratas, aproveitando a situação, aproximaram-se da borda de seu navio, trazendo várias escadas de madeira para atravessar o Cortésio. Quando a tripulação de piratas baixou as escadas, caiam com um rugido nas bordas, conectando o navio, os passageiros do Cortésio. Vendo os formidáveis piratas avançando com armas nas mãos, começou a gritar desesperadamente, enquanto os piratas marinhos atacaram sem piedade pessoas desarmadas. Eles gritaram,
implorando por salvação da morte. As pessoas no convés fugiram com medo, mas Frei e eles continuaram parados calmamente no meio do navio. Mas a garota pegou o braço do homem. Pés em botas pretas caminhavam alto pelo convés de madeira. Entre os cadáveres no cortejo capturado, toda a gangue de piratas se reuniu, com os cadetes em pânico, assustando-os com sua aparência sinistra. Sozinho, o pirata de olho só pegou a faca. O homem sorriu maliciosamente. Sem um dente, ele achou engraçado, porque essa substância era menor que o nitrogênio, mas queima mais forte. Olhando ao redor, vendo todos os presentes em Cortéstio, o formidável homem contou cerca de 40, risando, declarou que se tudo desse certo, ele poderia brincar e comer para sempre. O ladrão barbado sorriu, provavelmente, mas assustadoramente. Seus dentes brilhavam. O capitão pirata virou-se para os cadetes ricos e sonhadores, sarcasticamente, perguntando como eles estavam e apresentando-os à sua tripulação. Chamados de piratas sanguinários, erguendo a espada, o capitão Mac, atrás do qual os assustados se aglomeraram. Irritado, perguntou se os piratas sabiam que tipo de navio era. Ao isso, o pirata barbado respondeu afirmativamente, com um sorriso satisfeito, declarando que era um navio de tesouros, cheio de descendentes de casas antigas. Depois das palavras do chefe, toda a tripulação pirata explodiu em risadas malvadas. Então, um homem loiro, de camisa branca, com as mangas arregaçadas, respondeu com audácia aos assaltantes: de fato,